Olá! Hoje vamos falar sobre as principais características da administração científica de Frederick Winslow Taylor. Podemos dividir em duas partes, dessas características. Os enunciados e os princípios. O que é um princípio? Um princípio é aquilo que norteia de forma fundamental, de forma principal, qualquer teoria. Para o Taylor, o trabalho de administração, que aqui começa a ganhar um conceito. Administração é a forma de se gerenciar as organizações. E o Taylor enunciou 4 princípios básicos. O primeiro princípio, o princípio do planejamento. O princípio do planejamento é simples. Eu preciso pensar antes de fazer. Eu preciso antever o que eu vou fazer. E essa antevisão, esse planejamento, nada mais é do que a preparação virtual que acontece na minha mente do que eu vou fazer e do que eu preciso para fazer isso. Então, planejar é antever. Planejar é fazer mentalmente, é fazer virtualmente, com um objetivo claro. Ao pensar no que eu vou fazer, ao fazer virtualmente, eu consigo identificar não só as tarefas que devem ser feitas, mas principalmente os recursos necessários para fazer isso. O segundo princípio é o princípio do preparo. Uma vez que eu pensei, antevi, identifiquei os recursos, agora eu preciso articular o que vai ser feito. No caso da indústria, articular a produção. Eu vou proporcionar todos os recursos necessários para fazer aquilo que eu antevi, aquilo que eu planejei. O terceiro princípio é o princípio da execução. No princípio da execução, eu vou então realizar aquilo que foi antevisto e aquilo que foi preparado. Depois de antever e preparar, então eu vou realizar. E essa realização traz como característica principal que esta ação precisa ser realizada com tecnicidade, ou seja, decidir a melhor forma para executar uma determinada tarefa. Antevista, preparada e realizada, o quarto princípio é talvez o princípio que justifique essa ciência chamada administração. É o princípio do controle. Porque o controle, que nada mais é do que verificar se tudo aquilo que foi previsto, antevisto, planejado, se tudo aquilo que foi preparado, organizado, antecipado, articulado, se tudo aquilo que foi então realizado, executado, se aquilo está de acordo com o início do processo. Eu, quando fiz uma tarefa, fiz porque tinha um objetivo. Esse objetivo que originou essa tarefa foi cumprido ou não. É a primeira função do controle. Verificar se aquilo que foi planejado, se aquilo que era desejado, foi realizado. Que, na verdade, a administração nada mais é do que o caminho que outros seguiram. O caminho que outros seguiram, que tem por objetivo impedir que você cometa os mesmos erros que outros cometeram e que você tenha o mesmo êxito que outros tiveram. Mas cada tarefa, cada execução é uma, distinta e diferente. O conhecimento é uma antevisão.
O conhecimento da administração nada mais é não que uma receita de bolo, mas um indicativo para que você não precise viver aquilo que outros viveram, quer seja para descobrir o caminho correto, quer seja para descobrir o caminho a não ser seguido. No próximo vídeo falaremos então de outras características da administração científica de Frederick Winslow Taylor. Até lá!